Vinícius Anocelo terminou a atual temporada em baixa por decisão do interino Orlando Ribeiro, mas está em alta no mercado. O meio-campista do Santos recebeu propostas de sondagem de clubes do Brasil e também do exterior nas últimas semanas. Dentre os interessados, o Internacional é quem mais insiste. O Colorado esteve na briga por Zanocelo antes mesmo da chegada ao Peixe e gostaria de contar com o jogador de 21 anos em 2023. Bahia, Botafogo, Red Bull Bragantino, Palmeiras e Corinthians também buscaram informações nos últimos meses. O Palmeiras, por exemplo, fez proposta oficial no meio do ano, antes da 7ª partida do Campeonato Brasileiro. Bahia, Botafogo e Bragantino sinalizaram com ofertas nos últimos dias. O Santos, porém, mostrou resistência até agora. O Peixe comprou Vinícius Anocelo por cerca de 11 milhões de reais em 15 parcelas e já recebeu propostas para lucrar o dobro, mas optou por segurar o jovem atleta. O Internacional assinou com proposta em dinheiro e abatimento de uma dívida que envolve Eduardo Sacha e Leandro Damião. Os clubes também conversam sobre possibilidade de troca com Edenilson. Nenhuma das possibilidades avançou até agora. O técnico Odair Helma quer contar com Vinícius Anocelo, mas a concorrência será grande na próxima temporada. Além dos atuais nomes como Sandro e Camacho, o Santos busca outros 2 meio-campistas no mercado e já ouviu não por Diego Pituca e Jean Lucas. Edenilson segue no radar. Vinícius Anocelo chegou ao Santos em junho de 2021 e demorou um pouco a ganhar chances, mas se tornou titular com Fábio Carille e manteve o status sob o comando de Marcelo Fernandes, Fabian Bustos e Lisca. Zanocelo era o atleta com mais minutos em campos quando Orlando Ribeiro, do Sub-20, assumiu o Peixe para substituir Lisca. Com Orlando, o meio-campista também começou como titular, mas perdeu espaço subitamente. O camisa 25 do Santos virou reserva e depois acabou afastado dos treinamentos. Ele treinava com os garotos da base ou os que não estavam nos planos, como Bruno Oliveira. Mesmo assim, sempre esteve no banco de reservas. A situação de Vinícius Anocelo virou um mistério no clube. Membros da diretoria e outros funcionários entendem que ele oscilou, mas não a ponto de ser escanteado. Questionado pelo All Sports à época, o presidente Trezueda disse que não pode se envolver em decisões técnicas. O mercado também estranhou a saída de Zanocelo do time titular do Santos. Ele é bem avaliado por vários analistas de desempenho e de mercado do Brasil. Está sempre no top 10 de performance positiva do Peixe e fez 5 gols em 2022, mais que qualquer outro meio-campista do elenco. Essa falta de oportunidades na reta final do ano fez o staff de Vinícius Anocelo pensar que o Peixe não compraria o atleta, mas o acordo com o Ferroviário foi firmado. Diante desse impasse, Internacional e outros clubes procuraram o volante. Zanocelo está insatisfeito no Santos pelo que considera um tratamento desigual da diretoria em relação a outros atletas e pelo afastamento dos treinamentos. O jovem, porém, deixa a definição de seu futuro com o staff e procura curtir as férias após seu casamento. Nos últimos dias, a diretoria do Santos buscou informações no mercado sobre o meia Miguel, revelado na base do Fluminense e que recentemente deixou o Red Bull Bragantino. O jogador está livre no mercado e, caso seja interesse do Peixe, chegaria sem custo de compra ao clube da Vila Belmiro. O jovem meio-campista de 19 anos apareceu como uma promessa da base do Fluminense e na adolescência assinou um contrato com multa rescisória no valor de 50 milhões de euros. Em 2019, aos 16 anos, fez sua estreia como profissional pelo tricolor das Laranjeiras, mas não se firmou no clube. 2 anos mais tarde, depois de uma série de problemas de ordem trabalhista com o Fluminense, o garoto conseguiu sua liberação na justiça e assinou com o Red Bull Bragantino, que venceu a concorrência de outros interessados. Em 2 temporadas no clube do interior de São Paulo, o meia fez 25 jogos, marcou 2 gols e deu 2 assistências. Ao fim deste ano, o Red Bull Bragantino informou que não renovaria o contrato e, com isso, Miguel ficou livre no mercado. Ciente que pode ter uma oportunidade de mercado, o Santos abriu conversa com o atleta e consultou condições de contrato. Neste momento, não há proposta na mesa. O Santos encaminhou a contratação de João Lucas, lateral direito do Cuiabá. A negociação avançou nos últimos dias e só faltam detalhes burocráticos e exames médicos. A primeira pedida do Cuiabá foi de 8 milhões de reais, 4 milhões de reais no ato e 4 milhões em 2 parcelas. Depois de ouvir o valor e buscar alternativas, como Rodinei, o Peixe retomou a conversa. O interesse em João Lucas foi dado pelo All Sports em novembro e o avanço foi informado por A Tribuna ontem, dia 8. João Lucas é considerado um lateral direito mais defensivo que ofensivo. Como o Natan é quase um ala, o Santos procurou um atleta de características diferentes. Por esse motivo, não houve proposta por Dudu, do Atlético Goianiense, que pedia 3,5 milhões de reais. João foi revelado no Bangu, passou pelo Flamengo e tem 24 anos. O Santos já havia procurado lateral direito enquanto ele esteve no rubro-negro e também fez sondagem ao Cuiabá no primeiro semestre. João Lucas deve ser o terceiro reforço do Peixe para 2023. Isso porque o Santos anunciou ontem, dia 8, a contratação do atacante colombiano Steven Mendonça, do Ceará. O acordo foi firmado até dezembro de 2025.
Abre aspas. Estamos compondo um elenco forte, somando experiência, para realizar uma boa temporada. Estamos trabalhando para ter um grupo que dê alegrias à nossa torcida. Ontem anunciamos o Messias e hoje o Mendonça. Sejam bem-vindos, afirmou o presidente Andrés Rueda. A negociação foi longa, com exigências de últimas horas feitas pelo presidente Robson Castro, do Ceará, e concorrência estrangeira pela contratação do atacante. Segundo apurou o All Sports, um clube árabe esteve na disputa pelo colombiano. O que pesou para Mendonça escolher o Santos foi a vontade de continuar no Brasil e o bom salário oferecido pelo presidente Andrés Rueda. Ele terá um dos maiores vencimentos do elenco, em patamar semelhante ao de Carlos Sanches e Jefferson Soteldo. O valor do negócio é mantido sob sigilo e a compra será parcelada. O nome de Mendonça foi aprovado pelo técnico Odair Helma e também pelo coordenador esportivo Falcão. O Peixe entende que Speed Mendonça será útil ao elenco por ser rápido e driblador, além de contribuir com gols. Ele fez 20 nessa temporada, só um a menos que Marcos Leonardo, o artilheiro do Peixe. Além do atacante Mendonça, o Santos anunciou o zagueiro Messias, ex-Ceará. Aos 28 anos, o defensor atuou pelo clube cearense nas 2 últimas temporadas. Agora, ele assinou um definitivo com o Peixe por 3 anos, com vínculo até o final de 2025. Messias, que tem 1,92 m de altura, se apresentará ao Santos no dia 14 de dezembro, ao lado dos demais atletas do clube que retornarão de férias. Na última temporada, o zagueiro entrou em campo 47 vezes pelo Ceará e balançou as redes uma vez. Ao todo, foram 95 atuações pelo Vozão, com 3 gols e 1 assistência. Antes de Messias, o Santos já havia fechado com Rodrigo Fernandes e Vinícius Anocelo em definitivo. No entanto, ambos já integravam o elenco santista por empréstimo e, assim, o defensor foi a primeira novidade do elenco para 2023. O Santos tentou contratar Diego Pituca e Jean Lucas nos últimos dias, mas não obteve sucesso. Os meio-campistas já jogaram pelo Peixe e são considerados sonhos de consumo pela diretoria. O Santos fez uma proposta considerada ótima ao Kashima Antlers por Pituca, mas o clube japonês recusou e afirmou não ter interesse em negociá-lo. O volante de 30 anos quer voltar, porém é considerado ídolo no país e um acordo não é fácil. O Peixe já havia tentado o atleta no meio do ano e fará novas investidas no futuro. O contrato termina no fim de 2023 e ele já avisou que retornará. Por Jean Lucas, o Santos fez uma sondagem recente ao seu staff e ouviu que o atleta pretende continuar na Europa. Ele se reapresentou ao Mônaco após atuar por empréstimo no Brest, da França. O interesse no jogador de 24 anos foi inicialmente publicado por A Tribuna. Sem Diego Pituca e Jean Lucas, o Peixe segue na tentativa de contratar Edenilson, do Internacional, mas as tratativas ainda não avançaram. O objetivo do Santos é trazer 2 meio-campistas com status de titular. O Cuiabá anunciou, nesta terça-feira, a saída de alguns jogadores e, entre eles, comunicou o encerramento de empréstimo de Gabriel Pirani. Assim, o meia de 20 anos retorna ao Santos, clube ao qual pertence. Após ser utilizado em 60 partidas durante a temporada de 2021, Pirani perdeu espaço no Peixe de 2022. Dessa forma, após 13 atuações, o meia foi emprestado em junho ao Dourado, visando receber mais espaço. As expectativas, no entanto, não se confirmaram. Pelo Cuiabá, o meio-campista entrou em campo somente 13 vezes e marcou um gol contra o Atlético Mineiro. O contrato de empréstimo, que tinha duração até o final deste ano, não foi renovado. De volta ao Santos, Gabriel Pirani pode iniciar um novo período no clube. No momento, o Peixe passa por uma mudança de comando técnico com a chegada do treinador Odair Helma e, assim, o jovem jogador pode ser utilizado. Em 2022, o Alvinegro Praiano foi dirigido por 5 técnicos diferentes: Fábio Carille, Marcelo Fernandes, Fabian Bustos, Lisca e Orlando Ribeiro. O presidente Andrés Rueda revelou que o Santos recebeu no último dia 1º 13 milhões de dólares, cerca de 17 milhões de reais de cota de patrocínio da Binance ao clube. Após o dia 15 de dezembro, o Peixe ainda pode lucrar mais de 100 milhões de reais. Atualmente, o Peixe tem 1,3 milhões de tokens. Na manhã desta terça-feira, a unidade estava cotada em 6,70 dólares. Caso a venda fosse finalizada hoje, com as cotas atuais, o Santos receberia 8,7 milhões de dólares, cerca de 45 milhões de reais. Em novembro, a cotação do Fantoque chegou a bater 17 dólares. Nesse caso, o montante do Santos em uma possível venda seria de 22 milhões de dólares, cerca de 114 milhões de reais. A cotação do token é variável de acordo com a procura. O presidente Andrés Rueda pretende vender apenas em caso de necessidade ou com valor em um patamar alto. Abre aspas. As pessoas falam, pô, o que vocês fizerem não aumentou receita. Dia 1º, recebemos 3 milhões de dólares, 17 milhões de reais da cotação atual da Binance com o Fantoque. E dia 5 eu tenho uma possibilidade, dependendo do mercado, de receber entre 50 e 80 milhões. Tudo em razão do Fantoque. Isso é plantar quietinho, sabendo que ia entrar, disse Rueda ao blog Sou Santista. O Peixe anunciou a Binance em novembro do ano passado. À época, o clube recebeu 10 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais na cotação da época,
com imagens estampadas na camisa pelos próximos 3 anos. Mais do que um patrocínio, com este acordo, a Binance tornou-se a parceira oficial para operar a venda de fan tokens e NFT do Santos. O Santos comprou o volante Rodrigo Fernandes em definitivo. Quem confirmou foi o presidente Andrés Rueda em participação ao blog Sou Santista. O jogador afirmou em entrevistas recentes que não sabia qual seu futuro e revelou o sonho em vestir a camisa do Peñarol. Hoje eu exerci a compra do Rodrigo Fernandes. Ele é jogador do Santos. Quebrei essa exceção, de falar antes, mas coincidiu de ser hoje, disse o mandatário. Rodrigo Fernandes estava emprestado ao Santos pelo Guarani do Paraguai até o final do ano, com opção de compra fixada em cerca de 8 milhões de reais. O presidente Andrés Rueda, semanas atrás, tratou a situação com naturalidade por ter um contrato bem amarrado com o jogador. Nessa parte eu não vou comentar se houve aumento salarial. Eu digo que foi muito bom para o clube, estava programado, não tivemos receio. Isso que expliquei, estava bem amarradinho. Completa. Neste ano, Rodrigo Fernandes disputou 38 jogos com a camisa do Santos e marcou um gol na vitória por 3-0 sobre o Coritiba na partida de volta à terceira fase da Copa do Brasil. O atleta foi uma das contratações que mais agradaram a torcida do Peixe no ano. Fernandes foi revelado pelo Danúbio do Uruguai. Após boa passagem, se transferiu para o Guarani, clube pelo qual venceu a Copa Paraguai 2019, Clausura 2020 e 2021. Ele entrou em campo em 110 oportunidades pela equipe uruguaia, marcando 6 gols e dando 3 assistências. O lateral esquerdo Felipe Jonathan segue em alta no mercado. De acordo com o jornal Extra, o jogador foi indicado ao Fluminense pelo técnico Fernando Diniz e o clube carioca fez uma sondagem ao atleta. Mas o Santos brecou a saída devido ao interesse do técnico Odair Hellmann em trabalhar com o lateral. Fernando Diniz, que renovou o contrato recentemente, e Felipe Jonathan trabalharam juntos no próprio Santos em 2021. O clube carioca tem a chegada de um lateral esquerdo como prioridade para a próxima temporada. Além do Fluminense, outros clubes já procuraram o Santos para tentar a contratação de Felipe Jonathan, como Internacional, São Paulo e Fortaleza. O clube cearense admitiu interesse publicamente. Felipe Jonathan é um nome? É um nome, afirmo que é um nome que nós gostamos. Pouca gente sabe, mas o Felipe Jonathan ele é formado na base do Fortaleza. Aliás, depois... tem até uma história, né, de que de fato ele... Enfim, teve uma situação que... Isso, depois ele foi pro Ceará, né? Acho que em 2014 ele foi pro Ceará. Deve ter sido isso. Mas ele começou na base do Fortaleza, depois foi pro Ceará, foi bem no Ceará, foi pro Santos, tá lá até hoje. É um jogador interessante, local, né? Cearense. E... Se eu não me engano, o contrato dele é até 2025, até 2024, eu acho. Não é uma operação fácil, porque ele pertence ao Santos, então não ou vai ser empréstimo, entendi. Uma operação faz uma compra. Felipe Jonathan chegou ao Santos em março de 2019, vindo do Ceará. O Peixe pagou cerca de 6 milhões de reais pelo lateral. Com Fábio Carille, o camisa 3 atuou como volante, o que rendeu elogios à época. Ao todo, são 189 jogos com a camisa santista. Seu contrato vai até fevereiro de 2025.